Opa, fala Brunão. Vambora. Vamos ver agora se a Nath vai conseguir, a gente vai conseguir fazer essa live aí. Oi. Opa, apareceu! Gente, Estamos eu acho que é meu aqui. Instagram que tá com problema. Não é, mas eu não sei o que que é não. Mas vamos arrochar aqui, que aí. Não, é É, alguma coisa. mas tem vezes que acontece isso mesmo, não é todo mundo, mas de vez em quando Pois é, rola. eu fecho o aplicativo, abro de novo e não funciona, não dá certo, não sei por quê. Enfim, E não aí, sei. Nath, como é que estão as coisas, o confinamento? Conta um pouquinho aí. E aí, gente? Cara, eu tô gostando até, sabia, dessa quarentena? Eita, é Não, assim, meu? claro que eu quero ser férias, óbvio, né? Mas eu tô conseguindo Aham, estudar muito, tá sendo bom. Tô conseguindo colocar vários cursos em dia que tava show. tenso, né, gente, de Aham. colocar. Mas aí agora com o tempo, né, a gente consegue colocar tudo em dia. Exatamente. E você? Galera, bom, eu tô tranquilo, graças a Deus, tô estudando pra caramba, tô com outros projetos, vários projetos funcionando ao mesmo tempo aí. Eu vi Tem as várias redes lives, né? sociais, várias lives. Isso. As lives, os e-books. Aliás, pra galera que for depois acompanhar aqui, eu vou disponibilizar um e-book gratuito aí no final para todos. É um presentinho, um mimo a todas as pessoas que fazem questão de nos ouvir e nos prestigiar, né? Então eu separo essas lives aí para também prestigiar a galera. E obrigado, Nath. Obrigado pelo convite. É uma honra estar podendo falar a respeito desse tema, que é muito importante. Vamos até colocar aqui. Deixa eu só pegar Dá uma direitinho. fixada aí no tema, porque eu não Fixar. consegui fazer isso, não. Deixa eu botar aqui. Opa. É bom que o povo vai entrando também, né? Exatamente. E aí, você vai começar? Eu vou começar? Você viu aquilo que eu te falei? Eu vi, mas eu acho é bom a gente destrinchar. Fala um pouquinho aí, Nath, que você preparou. Vamos embora. Eu Tá, acho que é vamos lá. mais fácil. É, Primeiramente, boa noite a todos aí, né, Nath? boa noite. Vamos. Primeira, primeira parte, então, acho que todo mundo já sabe, né, que eu sou Nutri e o Fábio também. A gente gosta muito do assunto, por isso que a gente veio falar. Só vou lembrar uma coisa aqui, que quando a gente fala de fitoterápico, de suplementação, vale lembrar que é muito individual, então a gente vai dar dicas aqui sobre suplementação e tudo mais. Mas, assim, é muito individual, então vale a pena dar uma pesquisada, ver com o seu Nutri, ver com o seu médico, enfim, tá? Legal. Só porque às vezes as pessoas, né, começam a usar tudo de uma vez só e aí às vezes eu tenho um pouco de medo disso. Então, vou falar logo. E. Nath, Pode pode falar. falar, pode falar. Conclui. Não, eu ia começar já. Ah, tá. Não, eu pensei assim, para facilitar, para não tirar a atenção das pessoas que estiveram assistindo, a gente faz o seguinte, a gente fecha os comentários aqui, faltando 10, 15 minutinhos, a gente A abre para a gente gente tirar abre. essas dúvidas, pode Beleza. ser? Aham, Então sim. vamos, que aí o pessoal não pega o foco. Senão fica muita coisa aqui, né? Exatamente. Tá, Então, vamos. galera, anotem as dúvidas aí, faltando 15 minutinhos a gente entra libera para vocês mandarem as mensagens. Isso. Show. Nath, então vamos lá. Quando se fala de mente, fator comportamental na quarentena, é bem o que você falou mesmo, eu acho que é muito por aí. A gente está falando de as formas como cada pessoa lida durante esse processo da quarentena, né? Então vai Uhum. ter aquelas pessoas que vão querer fazer da quarentena um amuleto e falar assim, cara, eu não consegui fazer nada, porque minha internet não funciona, meu computador não funciona, meu Instagram não conecta, não dá certo minhas lives. Os famosos procrastinadores, né, gente? Isso. Tudo. E tem aquela galera que já é o contrário, que fala assim, cara, eu vou aproveitar esse período porque agora eu não estou tendo deslocamento do carro, eu não estou tendo que ter a necessidade de estar fazendo isso, aquilo outro, e vou otimizar meu tempo e ganhar minha vida e correr atrás. É, E a gente tem visto que a quarentena tem sido muito assim, tem sido intensa para alguns e outras pessoas, não vou dizer que é a maioria, até porque não dá para a gente fazer uma estatística baseada em usuários do Instagram que nos acompanham, mas eu acredito que isso dá para trazer para nós várias reflexões importantes, né? E uma das coisas que até separei aqui, eu gosto de citar nas lives,
se assim me permite, Nath, algumas referências de livros, Aham. né? Que eu aproveitei também durante essa quarentena e botei minhas leituras em dia. Então, assim, eu tenho aqui uma série de livros que não é só sobre nutrição, na verdade, acho que o único que tem sobre nutrição é esse aqui, Coaching Qualidade de Vida, que inclusive é de um professor meu de pós-graduação, que é o Grigoleto Marzo, professor, Ok. um gênio, formado na Universidade da Espanha, enfim. Mas um livro em especial, da Carolina Leaf, eu já até citei ele em outras lives aqui, Ative Seu Cérebro. Uhum. Esse livro ele fala exatamente sobre nossas escolhas e nossas decisões, né? O quanto a gente pode otimizar as nossas escolhas através da alimentação, nossas escolhas de comportamento, até mesmo as informações que a gente recebe no dia a dia. Então, quando a Sim. gente eu tenho falado muito sobre isso, porque os comportamentos alimentares, eles são uma forma da gente expressar o amor e receber o amor, né? Uhum. A gente teve a oportunidade de ter uma aula com um professor que ele diz o seguinte para nós, lá no Golden, né? Para quem não sabe. E ele diz o seguinte, que a nossa memória não é só por lembrar de fatos passados, é a nossa memória presente. A nossa memória ela faz você ter vontades futuras, é a previsão daquela sensação que você teve lá atrás. Então, alguns alimentos, algumas refeições, algumas comidas especiais, elas nos trazem boas memórias, né? Uhum. Sim. E essas Trabalhar boas nosso memórias, mindset, né? exato, e essas boas memórias, elas fazem você, às vezes, querer estar repetindo com uma certa frequência. Uhum. Então, e esse autocontrole alimentar, ou até mesmo autocontrole das suas memórias, é importante também quando você fala de alimentação e performance mental. Porque a gente Sim. sabe que existem pela literatura alimentos que influenciam, né, no aumento da tua ansiedade, no aumento além do ganho de peso. A gente está falando só de peso corporal, a gente está falando de performance mental. Então, questão de estudos, questão de concentração. Então, tudo que envolve nosso corpo, a gente não pode pensar de forma isolada. Eu preciso pensar que a nutrição vai contribuir, o exercício vai trazer uma boa resposta, e a gente vai falar sobre alguns biomarcadores, alguns neurotransmissores importantes aqui. Uhum. É Mas, igual eu tava te... Ah, pode continuar. não, vamos puxar, É pode igual eu tava continuar. falando com você, que eu acho que tem dois tipos de pessoas que têm dificuldade no foco e na performance mental. Eu acho que tem aqueles tipos de pessoas que são muito ansiosas, muito aceleradas, e elas não conseguem focar. Normalmente são crianças assim que são diagnosticadas com déficit de atenção, né? Que às vezes ela é muito, muito agitada, ela não tem determinação para ir. Ela quer várias coisas, focar em várias coisas e ela não vai. Então, são pessoas que a gente fala que são muito glutamatérgicas, né? Tem muito glutamato e pouco GABA. Então, a gente tem Exatamente, que estimular essa parte do GABA. E tem outras pessoas que são as procrastinadoras, que você falou. Então, assim, exato. aquelas pessoas mais preguiçosas, aquelas pessoas mais depressivas, que deitam na cama e falam: ai, não, agora eu não quero, ai, não, agora eu vou dormir. Tô na quarentena, Exato. então eu vou descansar, entendeu? Então, esse tipo de pessoa a gente usa outros ativos. Com as ansiosas, a gente usa outras coisas. Por isso que eu falei, quando eu posto e as pessoas me falam, Natália, o que que é bom? Eu falo, olha, eu não te conheço muito bem para te falar o que que é bom. Então, assim, você é ansioso, você não é? Você é procrastinador, você não é? Entendeu? Às vezes eu te passo uma coisa, você é ansioso, cara, eu vou jogar sua ansiedade lá no céu e vai piorar totalmente seu foco. Então, acho que primeiro ponto dessa parte, eu quero melhorar minha performance mental e foco, é você se conhecer o seu momento. Cara, eu tô muito ansiosa, eu tô estudando para um concurso, então, eu quero trabalhar essa parte. Tá, você tem que usar os ativos que a gente vai falar dessa parte de ansiedade. Ah, não, tô procrastinando demais, tô mais depressivo, tô meio down por causa dessa quarentena, isso tá me deixando para baixo. Então, você tem que usar outras coisas, você tem que usar mais estimulantes para te levantar, para te jogar para cima, Exatamente. né? E tem aquela pessoa que é ansiosa e tenta usar o estimulante, aí o negócio não vai dar tão certo, né? Sim, é o que eu ia falar do café, que eu acho que tem um Exatamente. mito muito grande que as pessoas jogam em cima do café, né? Que todo mundo Exato. acha que assim, eu quero foco, eu vou estudar. Cara, a xicrinha de café, assim, o balde de Eu até café, tô velho. sem a minha aqui. Gente, sério. Ou depois que eu testei isso em mim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque você fica muito dependente do café, né? Acaba que ele se liga muito em receptor assim de dopamina, né? Que são os nossos receptores de prazer, de vício.
E a gente fica querendo cada vez mais, ele vai te dando efeito rebote. Então, quando você tira essa cafeína e joga ela só num momento específico, pontual, cara, seu rendimento com ela é surreal. Aumenta, é. É isso que eu ia falar, acho que é legal, assim, porque a cafeína por si só, ela tem atividade direta no nosso sistema nervoso central. Ela vai ter a sua conexão direta também ligada aos receptores de adenosina, né? Que é a adenosina, trifosfato, produção energética, enfim. Só que a cafeína, ela é dose dependente. Então, uma xícara de 100 miligramas vai demorar de 6 até 12 horas para gerar o metabolismo dela. Então, durante um período de noturno, né, durante um período da madrugada, enfim, você precisa de um momento de descanso. Então, se o teu nível de cafeína ainda está elevado no teu organismo, ela altera o que a gente chama de ciclo circadiano, que ele interfere não só na tua concentração, a gente está falando da melhora da produção do teu sono REM e sono não REM, a gente está falando de fatores como melatonina, produção de GH, testosterona. Então, o próprio nível de cortisona, hipercortisona, podem estar ligados ao excesso de café. Então, assim, a cafeína normalmente eu oriento, Nath, as pessoas a tomarem muito cuidado se ela for consumida depois das 15 horas. Eu faço Principalmente porque se 14. você 14, 15 horas. Porque, assim, em geral, o que acontece? A pessoa toma ali 14 horas. Se ela tem uma sensibilidade aumentada à cafeína, ela vai estar 12 horas metabolizando aquele processo. Se ela tomar uma xícara pequena, se ela pegou aquela canequinha nossa de cada dia, pronto, um expresso. Se ela pega uma caneca um pouco mais avantajada, ela vai ter uma alteração que a gente chama de uma diminuição da sua sensibilidade subjetiva do sono. Você está desperto, você acordou, está ligadão, acha que está fluindo, só que a tua concentração reduz. Exato. Então a concentração reduz, a ansiedade para quem é muito ansioso, para quem faz tratamento com depressão ou qualquer outro tratamento com alguns efeitos ansiolíticos, tudo isso vai interferir. Então, assim, a cafeína é uma boa opção? Talvez, mas ela tem a sua limitação, ela tem um período máximo ali de você consumi-la. Continua, Nath. E tanto que ela. Não, que isso. E tanto que ela é dose dependente, que quando mais a gente toma café, menos a gente sente o efeito dele. Então, Exato. assim, você toma uma xícara hoje, cara, você fica piradão. Você vai estudar, você vai treinar, vai ser ótimo. Daqui a um mês, você não sente mais nada. Então, assim, você fala, o que tá acontecendo? Você tem mais receptor para ela, então você precisa de mais ainda, entendeu? Então, você tá Exatamente. aumentando o seu vício. Tanto que quando você tira a cafeína, uns 3 dias, assim, sem o café, você vai sentir um baque muito grande. É A igual tirar abstinência, né? açúcar. Taquicardia, você vai É ficar isso mesmo. estressadíssimo, entendeu? É tipo tirar chocolate de mulher com TPM, assim. Pronto. É Outro fator tenso. interessante, chocolatezinho, cacau 70, 80%, com grande concentração de cafeína. A mesma Adoro. coisa para chás, Sim, né? Então a gente tem as catequinas que são possuem ação anti-inflamatória dentro do cacau. A gente tem um fator nossa, eu amo. anti-inflamatório muito bom, né? Aham. A gente também tem um efeito da cafeína que gera essa mesma resposta, só que talvez uma dose bem inferior. Então, assim, claro que se você for comer uma barra de 1 quilo de chocolate 50, 70%, você vai comer a mesma proporção de cafeína, E eu né? gosto do cacau também, até porque ele é vasodilatador natural, assim, né? Ele estimula a síntese Fantástico. de dióxido nítrico, então acaba que você aumenta a perfusão, aumenta o sangue no cérebro, isso melhora Exatamente. muito sua cognição. Então o cacau é bom por isso, fazer chá com nibs de cacau, você usar cacau naquele, Era. né, que as pessoas fazem, você colocar um cacauzinho lá, não custa nada, entendeu? Então, assim, são pontos específicos que às vezes as pessoas não ligam, mas que podem ajudar muito, eles se somam, né? Principalmente quando a gente faz Exatamente. chá. Então, chá de nibs de Perfeito. cacau é maravilhoso. Você Eu extrai confesso que o muito. nibs, para mim, combina com tudo, cara. Eu coloco na coalhada, coloco no iogurte, coloco vitamina de As abacate. nibs no pote de amido, né, gente? Deixar eu durmo com ele, eu me amarro, é uma coisa que eu gosto pra caramba. Mas você falou uma coisa interessante, Nath, que assim, um ponto-chave, inclusive até ministrei uma palestra recente falando sobre isso, que o fluxo sanguíneo, ele é dependente de um ponto importante, que eu acho que assim, a suplementação que eu tenho mais feito hoje dentro de consultório, não sei você, é o famoso H2O, água. A desidratação é um ponto crucial. A gente sabe que 2, 3% do teu peso corporal reduzidos em volume de água corpórea, desidratação, ela gera alterações de concentração. Então, Eu estava assim, falando disso ontem com a paciente. para você que estuda, para você que busca performance esportiva, ou para você que quer uma melhora significativa no teu rendimento do trabalho, a primeira coisa é coloque
a prática regular da hidratação, né? E aí eu tenho uma formulazinha que eu coloco ali de 30 a 35, 40 ml por quilo de peso, ou seja, você pega o seu peso corporal e multiplica por 35, pelo menos. 35 vai dar o volume em ml, a quantidade mínima que você pode consumir, deve consumir ao longo de um dia. Então, assim, existem estudos interessantes até com árbitros de futebol identificando a concentração durante o jogo. E observaram que em determinado momento de desidratação, o árbitro errava mais nas decisões. Então, as tomadas de decisão, a concentração ou até mesmo a resposta inicial era muito reduzida para quem estava desidratado. Então, é fato que não só a parte estética, porque a gente sabe que existe um equilíbrio entre o líquido intra, extracelular, né, que é sódio dependente, a gente pode fazer talvez uma live fisiológica aqui, quem sabe mais para frente, mas o que é interessante? A gente precisa entender que teu corpo ele precisa de uma demanda mínima de hidratação. Os chás são agregadores, a gente não pode só pensar que eu bebo água de coco e água de coco é muito bom, mas eu bebo água de coco, 3 litros de água de coco, tá? A tua água de coco ela tem carboidrato, tem sódio, tem eletrólito, né? É muito bom, é saudável, mas 3 litros, será que não é exagerado? Né? Então, assim, a hidratação com água, água mesmo, você pode fazer uma aguinha saborizada com limão, hortelã, né, um gengibre, fica um negócio muito bacana, mas não deixe de se hidratar. Eu acho que o ponto principal que eu tenho feito muita suplementação é a famosa H2O. É porque o nosso corpo, igual você falou, é basicamente água, né? E nosso cérebro é Exato. água e gordura só, assim, de composição. Então, por isso que se fala tanto dessas estratégias, assim, de dieta, né? Que eu até tinha comentado com você. Eu acho que a gente pode comentar dessas estratégias, mas não vamos aprofundar. Porque também jejum Exato. intermitente é um tema que se eu solto alguma coisa aqui, todo dia, cara, é assim, Natália, mas você faz isso pra quê? Então, assim, Exatamente. eu acho que também essas estratégias, além da hidratação, também tem essas estratégias dietéticas, né, que a gente aplica. Cetogênica, jejum, low carb, não é só com o objetivo de emagrecimento. Então, assim, eu uso muito cetogênica, eu uso muito low carb, Fantástico. jejum, para quem quer performance mental. Cara, quando você tem Sensacional, Nath. uma cetoadaptação, você está produzindo corpos cetônicos, seu foco, assim, sua cognição ficam muito melhores. É porque hoje em dia as pessoas se afogam tanto. Eu não estou demonizando carboidrato, tá, gente? Eu Uhum. como carbo, eu como fruta, eu como arroz, feijão no almoço, eu como batata, tá? Não estou demonizando nada. Eu só estou colocando aqui no ponto que a gente está discutindo. Então, acho que hoje as pessoas se afogam tanto nesses industrializados, nesses pães, nessas farinhas, açúcar, ficam tão inflamadas, com o índice glicêmico da dieta tão alto, que elas nunca na vida dela produziram corpos cetônicos. Tipo assim, elas não sabem o que é isso. Entendeu? Exato. Então você começa a fazer jejum, você fica louco, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas calma, vai dar certo, entendeu? Quando você sentir o benefício do corpo cetônico, você vai falar, caraca, eu quero de novo, entendeu? E eu, Exato. quando eu tô sentindo que eu tô perdendo minha produção de corpos cetônicos, assim, do jejum, eu falo, tá na hora de entrar de novo. Porque você Sim, fica com menos fome, você fica mais atento, você fica mais focado. É assim, é bizarro. As pessoas não sem dúvida. acreditam, mas é bizarro. É engraçado porque você falando assim, Nath, traz muita coisa interessante à memória aqui, porque essas estratégias, as pessoas elas se agarram a esse tipo de estratégia só com um único pensamento, cara, eu preciso Emagrecer. emagrecer, sabe? Mas quando você vê a quantidade de benefícios de que envolvem as mudanças alimentares, seja uma low food maps ou uma cetogênica, seja, por exemplo, uma dieta que foque na qualidade da microbiota intestinal, que a gente tem, sabe, falado muito a respeito, a gente precisa entender que determinadas dietas também precisam de um tempo para reagir no nosso organismo, e elas também não devem ser continuadas por muito tempo, dependendo da estratégia alimentar. Claro, você não vai fazer uma Então, coisa que assim, ninguém aguenta. exato, elas são medidas, vamos dizer assim, momentâneas daquela situação, né? E elas precisam de uma resposta. Um ponto-chave, inclusive, tema do meu TCC, que eu falei a respeito sobre a redução ou estratégias com a isenção de carboidratos em associação à deficiência imunológica em atletas.
né? Quando você fala, por exemplo, o atleta, a demanda energética dele é aumentada por conta do exercício, da intensidade do treinamento. A gente sabe muito bem disso. Então, o que acontece? A maioria das estratégias, quando se restringe demais determinado macronutriente, ela gera uma adaptação corporal. É natural. O teu corpo ele vai se adaptar àquela realidade dietética que você está vivendo hoje. Sendo produzido corpo cetônico, melhorando a captação de lactato, gerar uma adaptação de gliconeogênese, que é a produção energética baseada em aminoácidos. Ou seja, teu corpo vai se virar para produzir energia. E não pode faltar energia para um órgão principal, a função cerebral, né? Não vai faltar. Então, assim, o que acontece de tudo isso? Algumas respostas podem ser benéficas, outras talvez não tanto para esse tipo de pessoa, para as pessoas que treinam. Por exemplo, foi o que eu falei a respeito do dietas com isenção de carboidratos, né? Mas o que me chamou mais atenção não foi somente a isenção do carboidrato associado à imunidade, desculpa. É porque a gente sabe que parte dos carboidratos são ricos em fibras. Por que eu digo partes? Porque os carboidratos refinados, como a Nath destacou, que eu acho que destacou muito bem, os carboidratos refinados, eles geram um pico de insulina, um fator hiperglicêmico momentâneo, que gera uma mesma resposta de dopamina. Esses efeitos prazerosos dos carboidratos mais refinados ou ricos em açúcar fazem com que seu corpo remeta a tua memória sempre àquela sensação de bem-estar. Então é por isso que existem muitas pessoas que falam, cara, mas eu não consigo me livrar do chocolate, eu não consigo parar de tomar um refrigerante, porque os efeitos emocionais associados às liberações hormonais são muito elevadas. Agora, quando você passa a entender que carboidrato não é só esse tipo de alimentos, são alimentos como verduras, frutas, legumes, que possuem na sua composição grande concentração de fibras, a proteção intestinal é um fator interessante, a própria produção de butirato. Então, o que a gente está fazendo com a nossa mucosa intestinal? Melhorando a composição. Pode falar. Serotonina, né, gente? No intestino é uma das fontes. Exato. Então você pega, por exemplo, aí a gente pode falar de 5-HTP, por exemplo. Então, alimentos ricos em triptofano, carne, ovo, peixe, frango, eles contribuem para uma produção que a Nath mencionou de serotonina a nível cerebral, mas eles dependem da captação, da qualidade da captação intestinal. Então, se teu intestino não está funcionando bem, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que se preocupar é lá. Porque a hora que você começou a melhorar a hidratação, começou a comer um pouquinho mais de alimentos que potencializam essa ação das suas funções intestinais, até a própria produção da serotonina aqui na nossa cabecinha vai começar a ser mais fácil, vai ser mais real. E a cascata metabólica da serotonina é a produção da melatonina no sono. Opa, olha que interessante. Então, a ausência de qualidade nas funções intestinais, a ausência de alimentos ricos em triptofano podem sim contribuir de uma forma negativa para a qualidade do meu sono, que é lá na melatonina, né? Puxando um gancho para esse negócio do sono que você falou, eu ia falar depois umas estratégias que eu faço. Mas o sono, quando a gente tem um sono com todas as fases do sono, a gente tem aquela parte do sono que é dos sonhos. Então, essa parte dos sonhos é a parte que você memoriza as coisas. Então, você tem que ter um sono bom para você fixar o seu aprendizado. Não adianta você trabalhar a sua performance mental, você está muito concentrado, estudar 12 horas, 13 horas por dia, todos os dias, não dormir bem, porque você não vai fixar, você não vai armazenar aquele conteúdo. Então, assim, você vai estar estudando, mas você vai estar jogando fora depois, porque seu cérebro não guardou. Você aprendeu no momento, mas é uma memória passageira. Então, se você precisar depois, você não tem. Então, são pessoas que têm acetilcolina muito baixa, né? Então, acho que pra gente ver, assim, se você é uma dessas pessoas, normalmente essas pessoas, elas não sonham, elas não têm aqueles sonhos vívidos, assim, sabe? Que quando a gente suplementa, a gente não, né? Mas quando se suplementa a melatonina, isso acontece, porque ela entra num sono profundo e ela fala, cara, eu tô sonhando muito, eu tô tendo muito pesadelo, entendeu? Então, às vezes Sabe o que é legal? Sabe o que é legal? Vamos só recapitular aqui, então, para a galera não se perder. Anotem aí, para a galera que está anotando. A gente já falou da cafeína, tá? Os prós e contras da cafeína. A gente falou do chocolatezinho, prós e contras também. Eu acho que muito benefício do próprio cacau. Só prós.
A gente já falou do H2O. H2O é água, quem não conhece de concepção química. A hidratação como fonte principal aí das respostas, tanto intestinais como concentração. Altas concentrações de triptofano nos alimentos são fontes muito interessantes, né? A gente pode destacar várias. E eu acho que esse ponto que você falou é mais importante também, Nath, quando a gente fala da qualidade do sono, né? O sono por si só, eu vou dizer que tudo na nossa vida tem uma sequência, né? A gente precisa se Recicla, né? dedicar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa, sabe, estudar, pesquisar, fazer um monte de coisa que eu acho que é fundamental, mas a gente precisa entender que o sono, o descanso faz parte, sabe? Tem muitas pessoas virando noite, dormindo 3, 2 horas por dia, por noite, achando que, cara, eu tô rendendo mais do que aquele japonesinho que tá estudando 12 horas e dormindo 10. Na verdade, ele já tem a completude de conhecimento, de entendimento, que é o seguinte, o Muito corpo ele maior que a precisa do sua. descanso. O corpo ele precisa do descanso. Então, Uhum. assim, a própria Bíblia ela é sábia quando ela fala assim, olha, no sétimo dia Deus descansou. Então ele criou o mundo, falou, olha, cara, já fiz meu serviço, vamos fazer o seguinte, vou descansar agora, vou dar uma relaxada. Mas É, na relaxada você vai fazer igual, a Nath citou um exemplo aqui muito comum. Aí a pessoa dorme no sabadão inteiro, dorme no domingo inteiro para dar aquela descansada, aí chega na segunda desmotivado. Fala, ai, ontem eu tinha que ter estudado, ai, ontem eu tinha que... Tem um conceito, inclusive nesse livro que eu mencionei para vocês aqui, que ela cita o seguinte, são pessoas que têm a personalidade milkshake. Pega essa ideia, Nath, muito legal. Que ela diz o seguinte, o que é um milkshake? Cara, você congela uma banana, você bate com leite, coloca nibs de cacau que a Nath falou, coloca alguns fitonutrientes, alguns antioxidantes e bate tudo. Quando você bateu, você consegue sentir o que é cada um? Você está tomando milkshakes. é. Você bateu tudo. Essas pessoas com personalidade, com vontade de milkshake, são aquelas pessoas que tendem a colocar na cabeça que elas conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então ela tem que lavar roupa, limpar a casa, estudar, fazer tudo isso. Além Mulheres disso, são muito assim, tá? Eu sou super assim. gera-se essa autocobrança. A autocobrança, ela gera frustração quando você não consegue colocar naquele seu checklist, porque eu tenho um caderninho aqui em casa, que inclusive até separei aqui, Nath, que eu coloco esse caderninho, a gente recebeu, então, por exemplo, segunda-feira, o que eu preciso fazer? Terça-feira, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou fazendo essas anotações de forma o quê? Para me organizar. Eu acho que é importante checklist, fundamental para qualquer organização pessoal. Mas não se frustrem no dia que você não der conta de fazer, porque a personalidade milkshake faz o seguinte, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo e só vou dormir a hora que acabar tudo. A pessoa dorme exausta, às vezes nem sente que dormiu, dorme no sofá assistindo televisão, a gente pode falar um pouquinho sobre essa resposta aí, mas, e aí quando acorda naquele desespero, putz, esqueci de fazer tal coisa, queimou o feijão, deixei o ferro ligado, então vai criando essa pressão psicológica. Então acho que assim, é importante a gente entender que a saúde mental, a evolução do teu corpo, da tua concentração, ela necessita do teu descanso. Você precisa fazer sua parte, estudar, se dedicar. Mas tem que ter um momentinho de descanso, de relaxamento. Talvez seja um momento aí mindfulness, que você pode fazer uma meditação, trabalhar bem uma respiração. Os Enfim, são ansiosos, isso é várias... muito difícil, tá, gente? Eu falo porque, Exato. cara, é tenso. Eu falo assim, é muito bom fazer meditação, eu super indico, mas eu sei que pra quem é ansioso, quer fazer tudo de uma vez só, é muito difícil você meditar. Então eu falo assim, olha, começa 5 minutos, entendeu? Sim. Tipo, um aplicativo que vai conversando com você, porque esse negócio de eu ficar quieta, calada, gente, isso me mata. Entendeu? Então, tipo assim, acha um ponto que você vai bem, entendeu? Que eu acho que é bom essa parte de você, esses aplicativos. Depois, se vocês quiserem, eu até coloco um print do que eu uso, o aplicativo de meditação. Agora, Pô, puxando show. um gancho para a parte de suplementação, que eu acho que as pessoas estão esperando muito. Eu vou falando e você vai me complementando, tá, Fábio? Vambora, manda a E ficha. aí vocês pegam o papel e a caneta de vocês, que eu não vou ficar repetindo, tá? Não adianta ficar me mandando no direct perguntando o que eu falei. Pode pegar a caneta e Vai ficar papel. salvo, né, Nath? Vai ficar 24 salvo, então pra horas. galera que quer assistir depois aí, fica à vontade também. Pode Depois eu vou botar no voltar, enfim. YouTube essa live. Show. E se você quiser, eu te mando o link também. Não sei se você tem canal lá. Tem um canalzinho no YouTube lá, tá Tá, bacana. te mando depois o link. Show.
Então vamos lá. Primeiro, assim, para essas duas pessoas que eu falei, dois tipos de pessoas, né? Vamos começar com as pessoas ansiosas, que eu acho que foram as que mais me mandaram perguntas, tá? Por que será? Então, então, assim, pessoas que são muito ansiosas, o que eu falei, a gente tem que abaixar os seus níveis de glutamato, que é um neurotransmissor muito excitatório. Então, ele te deixa ansiosa, ele te deixa querendo fazer tudo de uma vez só e você não consegue focar. São as famosas pessoas que tomam Ritalina, que tem déficit de atenção, entendeu? São essas. Então, se você é essa, é para você essa suplementação, tá? Então, pessoas que são muito glutamatérgicas têm pouco GABA. GABA é um neurotransmissor que te acalma, que te coloca no seu eixo. Ele em excesso Relax. não é bom, você fica muito procrastinador, muito no seu eixo, tá? Mas ele é bom para essas pessoas ansiosas. Então, o que que aumenta a GABA? Vamos começar pelo chás, tá? Tem vários chás que eu anotei aqui, vou até ver minha cola aqui, porque Eu tem vou muito. anotar também, porque eu vou tomar uns chazinhos aí. Então, ó, eu gosto muito de usar camomila, porque é fácil, tá? Passiflora, que é a folha do maracujá, Clássico, tá? né? Sim, erva cidreira, chá de alecrim. Chá de alecrim é muito bom para as pessoas que são muito ansiosas. A gente fala na Ayurveda, quem é muito ansioso é muito vata, né? Muito ar. Então, o chá de Sim, alecrim te aterra. Ele te coloca na terra e fala: meu filho, vem cá, fica aqui fantástico. que a gente vai Relax aí. conversar. Entendeu? Então, o chá de alecrim é muito fácil também você ter. Jasmine, tem um site que eu achei, Fábio, depois se você quiser eu te mando, que eu Com compro certeza. chá. Cara, eu achei chá de tudo lá, até de que eu não sabia que existia, eu achei chá. Então depois eu posto até no meu Instagram, tá? Legal. Manda, manda sim. Então, chá de melissa também é muito bom. E a própria lavanda. A lavanda, hoje tem muita gente que tem, né? Planta a lavanda mesmo. E tem gente que tem os óleos essenciais, que foi até a Você live ia que eu fiz falar. segunda. Então, às Legal. vezes, você coloca aquele colarzinho, que foi que a gente falou na live, que aí você deixa no seu pescoço e vai sentindo aquele aroma. Ou então você passa até no pulso e faz a inalação do óleo essencial de lavanda, se você tiver, tá? Mas o chá também é super válido. Então, pessoas ansiosas, elas ficam com medo de tomar chá de camomila no meio da tarde, no meio da manhã. Eu falo assim, Natália, eu vou dormir. Eu falo, você não vai dormir. Você vai Não tem ficar bem. como. Vai Entendeu? equilibrar. E aí elas usam os chás calmantes e ficam bem. Elas estabilizam essa ansiedade e conseguem parar e focar no que ela quer. Porque ela passou essa agitação toda que estava atrapalhando. Então, às vezes, o que te atrapalha é isso. Se for, esses chás são maravilhosos para você usar, tá? Tem mais algum que você queira falar? Não, normalmente eu tenho utilizado bem a composição desses nutrientes. Na verdade, assim, até peguei, anotei as dicas aqui que eu acho que é bem bacana, a associação dos chás. Eu gosto muito dos efeitos terapêuticos do chá, da fitoterapia. A própria Passiflora, acho que assim, é meu carro-chefe, vamos dizer assim, porque é bem acessível, é uma coisa que você consegue encontrar de uma forma bem tranquila e ajuda bastante, né? Eu citei mais cedo a respeito do 5-HTP, que é o Eu ia falar. hidroxitriptofano, né? Então, assim, a gente pode também adotar uma conduta para aquelas pessoas que muitas vezes também têm essa dificuldade de gerar esse equilíbrio, a própria suplementação, principalmente porque, como eu mencionei mais cedo, a gente tem aqui o ciclo circadiano, né? E durante o final do dia, mais ali próximo das 15, 16, 17 horas, 17, 18 horas, na verdade, a gente tem uma redução de alguns fatores de prazer e bem-estar, serotonina. Então, talvez a suplementação ou até mesmo o consumo de alimentos fontes de serotonina, né, é um bem-vindo. Triptofano. Uhum. Exatamente. Às vezes até para essas pessoas muito ansiosas, o que ajuda também é a suplementação de triptofano. Às vezes eu uso. Então, o triptofano ele é precursor, né, de 5-HTP, de Exatamente. serotonina. Então, se seu intestino tá bom, eu uso o triptofano. Eu falo, cara, vai te Fantástico. acalmar. Se você tá com uma desbiose, eu não uso, porque aí ele vai para outra via e não vai ser legal para você, entendeu? Então, essa suplementação de triptofano, às vezes eu levo em consideração o intestino, às vezes não sempre. E aí o 5-HTP Importante. tem como você fazer sublingual, né? Que aí já Fantástico. é uma via de absorção que já vai direto. Então ele te Exatamente. acalma bem o 5-HTP quando você faz ele sublingual. Eu acho bem interessante fazer sublingual, tá? Perfeito, Nath. Outra coisa que eu gosto de usar também é a L-teanina. Eu amo a L-teanina,
que é do chá verde. Mas para quem é Sim, ansioso, eu acho que não é legal usar o chá verde. Então, às vezes, pode você usar só o usar composto. só a teanina, exato. Sim. Só usar a teanina, que tem também, ela é mais presente no chá verde, né? Então, talvez em forma de suplementação. E o que eu gosto muito para quem é ansioso, tanto para modulação de cortisol, é a ashwagandha, né? Ashwagandha, exatamente. Que ela Tem ajuda alguns outros, bastante. mas aí já não entra na A alçada do nutricionista, rhodiola, né? Exato. Tem aham. alguns que a gente pode estar prescrevendo, que é a radiola, a ashwagandha, a cava-cava a gente não pode prescrever, né? Mas é um também que tem sido muito Sim. usado. Enfim, E cara, tem outra muita coisa, coisa boa. muito legal que eu acho, essas pessoas muito ansiosas, elas Uhum. são muito inflamadas, são pessoas muito inflamadas. E Sim, essa neuroinflamação, a gente fica inflamado o corpo todo, até o cérebro. Então, essa neuroinflamação atrapalha muito essa parte de foco e cognição, tá? Então, você desinflamar. O que é bom que, assim, todo mundo conhece, mas não usa muito para esse objetivo? A cúrcuma. Então, o fantástico, cróccus que a verdade. gente tem, a cúrcuma, ela tem a raiz e tem a flor, né? Na flor dela nasce aqueles pistilozinhos. Você já viu aquele açafrãozinho que é só um cabinho, assim? Exatamente, parece uma bengalazinha, né? Exato. Então, aquele pistilo de açafrão é o crocus, né? O crocus ativos que a gente suplementa. Sim. Aquilo ali é fenomenal para inflamação, para você usar nessas pessoas que você precisa modular a ansiedade. Cara, muito bom. Então, se você não faz essa suplementação do crocus, né? Porque às vezes ele pode ser caro, compra o pistilo de açafrão. Ele também, o pistilo não é barato igual a raiz do açafrão, mas você usa 2 pistilozinhos daquele, você coloca na sua comida, ou então você faz um chá com aquele pistilo, sabe? Você usa ele pelo menos umas 2 vezes no dia. Isso já ajuda muito a modular a sua inflamação Sim. e essa ansiedade. Então, eu acho legal. Às vezes as pessoas só usam a raiz do açafrão e esquece do crocus, que está muito ligado à inflamação. Existem vários compostos bioativos associados, né, Nath? Então, assim, a gente, quando for pensar em alimentação, principalmente desses alimentos ricos em fitonutrientes, né, a gente está falando de curcumina, né, a gente está falando também, pode ser gengirol, que é o gengibre, alicina, do próprio alho. Então, a gente tem vários fatores importantes, porque, inclusive, a gente está falando de um eixo que a gente chama de eixo cérebro-intestino. Então, quando se fala de ansiedade, eu não posso destacar a ausência de qualidade alimentar. É preciso entender, na verdade, a Nath falou um ponto que é importante aqui. A gente está falando de disbiose. A disbiose, boa parte das pessoas, de alguma forma, possui algum percentual de disbiose, que é a E aí, má não função tem. das respostas intestinais. Então, assim, a gente precisa se preocupar com o nosso eixo importante, que é o eixo intestino-cérebro. Se teu intestino vai funcionar melhor, com certeza você vai captar melhor os nutrientes que você está consumindo e fatalmente você vai ter uma resposta mais positiva da tua alimentação e até mesmo autocontrole alimentar. A gente citou, por exemplo, a cafeína, com grande concentração de cafeína, ela tem alteração na nossa mucosa gástrica e na mucosa intestinal. Então, por isso que também, em alguns casos, aumenta esse fator de ansiedade. Então, quando você Também se tem dor de preocupa. barriga. Exato, então quando você se preocupa com a qualidade do teu alimento, você fala assim, cara, eu não preciso só desse alimento de forma exclusiva e de grande concentração. Por exemplo, existem muitas pessoas que tomam grande concentração de energético, rico em cafeína, açúcar, taurina, lembra mais aí, Nath? Enfim, Cara, são nem com... sei, porque aquilo é. É, exato, Se eu tomar aquilo são ali, com... eu fico, nem sei, acho que eu subo pelas paredes, gente. São compostos que vão gerar interferência no teu sistema GABAérgico, nas tuas respostas de endorfinas, dopaminas, enfim, e geram um desequilíbrio. E para você regularizar novamente essa sensação, né, igual a gente fala do açúcar, né, Tá pra baixo. você tem uma dificuldade. Então, assim, a melhor dica que eu acho que a gente pode deixar claro é que sim, eles vão ter uma resposta de ativação do sistema nervoso central, vai ter uma resposta de deixar você mais acordado, mas eles têm outros fatores que muitas vezes não se tornam tão positivos para o teu consumo. E para quem estuda, para quem busca essa aumento de performance mental, eu particularmente não recomendo, porque isso te deixa dependente de altas doses, cada vez mais, como a gente destacou, são doses dependentes. A gente vai ter um volume aumentado e cada vez o corpo pedindo mais. Aí vai chegar uma hora que você vai ser aquela pessoa toma 1 litro de Nada te café, bate. 1 litro de energético e não vai sentir nada. Não é isso, Nath? Cara, eu falo muito isso pra paciente meu que é dependente de pré-treino.
Às vezes eu Putz. começo a usar um pré-treino, assim, muito de boa. Esses pré-treinos mais Aham. naturaizinhos, sabe? Com café, cafeína 200 miligramas, assim, tranquilo. Aí a pessoa, não tô sentindo mais, quero mais. Eu falo, não, agora é a hora que você vai parar e você Exato. vai ficar sem ele, porque você vai treinar, entendeu? Tipo, você pode. Não, se você ficar dependente e evoluindo, evoluindo, vai chegar uma hora que você não vai fazer. E aí você vai entrar num platô que é muito difícil de sair. Então, se você viu que você está dependente de café, agora é a hora de você parar. Assim, escolhe 3 diazinhos e já começa a diminuir. Não vai ser legal. Eu sei que Exatamente. não vai ser legal, assim. Eu sei que quem é dependente de café sofre muito. Então, é claro que eu não estou falando que não pode tomar café todos os dias. Se você toma uma xícara de café depois do almoço, não vai ser essa 60 miligramas de cafeína que vai te viciar. Agora, se você usa uma suplementação muito alta de café todos os dias, uso crônico, mais de meses, isso não é legal, entendeu? Isso vai Exato. tirar muito do seu foco. Tem outro exemplo de formulação aqui, até abri, a Nath mandando tanto conteúdo, eu falei, cara, eu preciso me basear aqui, né? Depois eu tiro uma foto das minhas. É, o que é interessante, mas existe também o complexo de insulina, que eu acho que é importante. A gente está falando de OMR, etc., hemoglobina glicada, glicosilada, enfim, que a gente interfere diretamente nela na composição dos alimentos que a gente passa a consumir. Então, alimentos pobres em fibras, ou in natura, ou alimentos que muitas vezes você compra ultraprocessado, ele vai ter uma resposta de insulina muito grande. Então, quando você associa doces, com uma constância muito elevada, você está aumentando, está gerando hiperglicemia. Então, a gente pode associar, por exemplo, o cromo, picolinato de cromo, magnésio, zinco, são fatores que auxiliam a uma pessoa que já possui uma alimentação equilibrada a controlar melhor os níveis associados à insulina. A gente não está falando aqui O ácido de que alfa-lipoico. exato, ácido alfa-lipoico, a giminema. A gente não está falando aqui que as formulações vão salvar todo o seu procedimento, porque você precisa unir estratégias. Eu costumo, toda vez que eu vou dar uma palestra, ou que eu vou falar a respeito de alimentação, eu digo assim, as pessoas têm que ser estratégicas até mesmo na hora de se alimentar. Obviamente, precisa entender. Eu não preciso ficar, meu Deus, qual será a via bioquímica desse pão francês com manteiga? Não, não É, é isso que a gente precisa. Mas a gente precisa entender que às vezes um consumo exacerbado, aumentado de, cara, um pãozinho, beleza. Agora 10, 15 pães em uma única refeição, cara, tu tá vendo que tá tendo alguma coisa exagerada, né? Pode eu acho continuar, Nath. que Eu vou nessa abrir os parte, comentários, tá, Nath? Acho que falta 15 minutinhos aqui. tá. Vamos Eu pra vou galera mandar falar as dúvidas aí. antes dos comentários para as pessoas agora que são mais procrastinadoras, assim, sabe? Então, essas pessoas, sim, às vezes você usar o café, o chá verde, não todos os dias, mas você ir intercalando. Um dia você usa o café, outro dia você usa o chá verde, outro dia você usa guaraná em pó. Essas pessoas Fantástico. podem usar os estimulantes, é muito legal para elas, assim, isso aumenta muito mais a vontade delas e o foco, porque elas não têm esses neurotransmissores muito excitatórios. Então, o que você acha fácil? Cafeína, ou cafeína, ó. O café, o guaraná em pó, o chá verde são muito legais. E os cogumelos, né, gente? Eu amo os Ah, tenho, excelente. eu tenho assim, eu adoro, eu uso muito. Eu até peço assim esses aplicativos que trazem coisas de fora, que tem vários cogumelos, Aham. né? Tem o Pique O2 que a gente tem aqui no Brasil, que é um mix de cogumelos. Então, tanto para quem é muito agitado quanto para quem não é, ele é legal, porque ele faz a modulação de neurotransmissor bem legal. Então, se Fantástico. usar ele no meio da tarde, ele te dá essa equilibrada, sabe? Usar o Pique O2. Não só como pré-treino, às vezes as pessoas se fecham muito em pré-treino, 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 mas para Cara, gostei estudar disso ele é aí, bem viu? legal, entendeu? Então, se usar um Pique O2 no meio da tarde, a vida não é só treino. Mas sabe que você falou uma coisa interessante, porque assim, pra galera procrastinadora, a gente precisa dar um up. É diferente daquela galera que já é ansiosa, que já tem upada demais, a gente precisa dar uma segurada, né? Então, por exemplo, para essa galera que muitas vezes precisa desse up, às vezes que também não gosta de consumir café, existe que a Nath falou aqui, por exemplo, bebidas que possuem o potencial da cafeína, como chá preto, chá verde, e tem um efeito, né, terapêutico até interessante que pode disponibilizar esse processo. Outro ponto que eu acho que é interessante, Nath, a gente falar, se você não gosta de café, você não se torna obrigado a consumir a cafeína, mas você tem através de uma suplementação específica a própria cafeína. Eu, particularmente,
Gosto de E ter eu um bom gosto. momentozinho do café. Não, mas aí Sai tudo mais bem. barato e Tá melhor. tudo bem. E eu Sim. gosto de usar esses produtos que as pessoas vendem como pré-treino, esse super coffee, Aham, coffee, todos os legal. coffees. Eu gosto de usar com alguns pacientes para dar uma estimulada. Eles não têm muita cafeína, eles têm, sei lá, 200 miligramas de cafeína para você usar por dia, é uma dose super tranquila. Tranquila. Eles têm muita taurina, eu amo taurina. A taurina é tipo assim, ela me dá um foco, uma performance mental, uma cognição muito Excelente. boa. Tanto que tem Excelente. muita gente que gosta de usar aquele Tauromind, né, Tá na da Mike, NIAC. da Nayak. Excelente. É, Gosto bastante também. que é a taurina junto com o magnésio, né? O magnésio taurato, que é o que passa a barreira hematoencefálica, né? Que Aham. vai direto para o seu cérebro. Ou então o magnésio treonato. Se você for manipular, tem que ser uma dessas duas formas, que é o magnésio que vai ser usado aqui, tá? Exatamente. Magnésio você pode suplementar de várias outras formas. Outra coisa que. Só acabar dessas pessoas, tá? Outra coisa que eu gosto Rocha de aí. usar com essas pessoas mais procrastinadoras é o Panax Ginseng, tá? Muito bom. Que eu não gosto de usar para quem é ansioso, porque ele é muito estimulante, tá? Um cogumelo que eu gosto de usar bastante é o Lion's Mane para essas pessoas. Ele também é bem estimulante. Eu até tenho aqui um, mas eu Cara, a tomo Nath vai muito ter que me dar uma cuidado. aula de cogumelo. Eu gostei desse negocinho aí. Eu já consumo, mas eu não utilizaria pensando nessa ótica. Pode arrochar. É, gente, é muito bom, sério. A mucuna também, ela aumenta muito a Muito bom, Mucuna dopamina. Prurens. Mucuna Exato. purins. Então, assim, o café, ele tá aumentando sua dopamina. Então, é isso que tá te deixando bem viciadinho. Então, às vezes, você usa uma mucuna, vai dar uma dopaminazinha legal, você vai dormir melhor, entendeu? Porque ele não vai, É porque o ele não vai supino te aqui em casa. estimular tanto, assim. Deixa eu E só aí é abrir aqui. legal. Abrir aqui para ele dar uma voltinha. Vai lá. A mãe dele chegou e ele fica agitado. Outra coisa que eu acho muito legal para Ele quem tá é totalmente endorfinado, procrastinador. viu, Nath? Ai, gente, imagina. Outra coisa que eu acho muito legal para quem é muito procrastinador, assim, é o banho gelado. Você já viu? Ó, top. Vários estudos falando que banho gelado aumenta muito dopamina. Sim. Então, se você fica assim, muito, ai, não quero, não quero, cara, entra debaixo do chuveiro frio, entendeu? Já tá Vai lá e mais de arrocha. graça, entendeu? Para com isso, isso melhora muito. É uma das coisas que eu acho que você pode colocar nas suas estratégias de estudo, entendeu? Então, Caramba. enfim, tem vários outros ativos que a gente pode falar, que tem aqui, mas não vai dar tempo de falar tudo, Com é, certeza. que a gente poderia usar. Mas eu acho que assim, o principal ponto para quem tá querendo cognição, performance mental, sei lá, tá estudando para um concurso. Eu sei que tem gente aqui que é jogador de pôquer, que falou que fica na frente do computador e precisa, sabe, ficar parado na frente do computador. É legal você ter rotina de estudo, né? Então, Sim. você colocar, tem os protocolos de estudo que você faz aquele, estuda um bloco de 30 minutos para 5 minutos e vai fazer outra coisa. O seu cérebro, ele funciona de duas formas. Uma é muito focado e uma é relaxado. O relaxado é a hora que você vai ter o seu GABA. Então, é a hora que você vai absorver aquela informação. Você vai guardar aquele conteúdo. O focado é a hora que você vai estar aprendendo. Então, você precisa desse equilíbrio. Senão, você só aprende, mas você não guarda. E aí, é aquilo que a gente falou, no sono a gente guarda, mas nos estágios de relaxamento do cérebro, a gente também guarda. Então, acho que E ter sabe, esse. e Pode sabe o que falar. é interessante? Tem até o pessoal perguntando aí. Quando você vai mudar seus hábitos, é importante você entender na íntegra como é que funciona a tua rotina. Então, começar o seu dia, já pegando um pouco do gancho do que a Natália falou, com o banho gelado, já tomando uma dose de cafezinho, ao invés de você ligar a televisão para trazer informações negativas e gerar um complexo de informações no teu cérebro, crie um momento, já pode ser mindfulness, né? Um momento de meditação matinal, leia ali, nem que seja um capítulo de um bom livro, para fazer com que você já comece a interagir com a sua atividade mental, separa um momento, pega ali sua garrafinha, busca trazer essa hidratação de uma forma um pouco mais evoluída e vai adotando esses hábitos conforme vai vindo sua rotina, porque não adianta você fazer aquele sistema milkshake que eu citei mais cedo e querer fazer tudo de uma vez, né? Eu acho que vai ficar bem complicado você conseguir dar continuidade. Mas quando você vai pontuando aqueles pontos chaves,
é mais interessante você ir fazendo e vai se organizando, ter seu checklist, o que que você pode fazer. Não é isso, É, Nath? e a Júlia estava perguntando até que horas pode tomar o estimulante. O Bruno até respondeu ela, né? Até as 14 horas, 15 horas. Eu acho legal, mas aí quando você precisa de, por exemplo, você vai dar até mais tarde, você precisa de alguma coisinha, eu gosto muito de usar taurina. Muito, muito, Muito muito, bom. muito. Então, tem Uhum. uns suplementos prontos de taurina que dá para você comprar e usar. Ela não gera o efeito assim da cafeína, sabe? Essa estimulação muito forte da cafeína. Então, eu uso muito taurina para essa cognição. E aí que eu falei dos corpos cetônicos, né, gente? Não sei se é muito a favor, né, Fábio, da cetogênica. Sim, sim. Não, eu acredito que toda estratégia ela tem sua particularidade interessante. A gente não pode descartar Sim. nenhuma delas, É, não. mas é claro que assim, por exemplo, eu tô num concurso, ou então, tipo, eu tenho uma prova agora, eu nunca fiz cetogênica, vou começar essa semana que vai me dar performance mental. Não, não tá, entendeu? É assim, tudo treino. Então, eu Exatamente. acho que as pessoas têm que pontuar o que que elas querem primeiro, conhecer o seu corpo. Se você tá muito ansioso, primeiro você tem que parar com um pouco desses estimulantes, que às vezes eles que estão piorando sua cognição e sua performance mental, Exatamente. tá? Eu até costumo dizer, Nath, tem um vídeo meu que na época do concurso aqui para a galera de Brasília, que fez o concurso do bombeiro, foi um dos vídeos até dentro do meu canal, foi um dos vídeos mais visualizados, que eu falei estratégias para o TAF, né, o teste de aptidão físico, que eu falo exatamente isso que você destacou agora, a gente tentar estratégias enquanto você está estudando, enquanto você está fazendo treinamento, então faz parte. Agora, quando você vai para uma prova de concurso, quando você simplesmente vai chegar no dia, você nunca deve iniciar uma suplementação naquele momento. Um atleta, ele nunca vai arriscar uma estratégia de 6 meses de alimentação, de treinamento, no dia da prova. Ele tem que fazer toda a Ninguém indica um periodização. suplemento para treinar, Se né? você já fez o teste, eu consumi uma beta-alanina para treinar, eu consumi a cafeína e senti a resposta dela, fez ali os testes iniciais, viu que a resposta é positiva, show de bola. Agora, no dia da prova, você começa, eu vou comer uma barrinha de proteína, tomar um negocinho diferente, papapá. Provavelmente aquilo pode te gerar um desconforto e aí você acaba perdendo a concentração, então não ajuda. Na verdade, faz muito mais atrapalhar, não é isso, Nath? É, eu acho que é total isso. E assim, os pontos que a gente passou aqui, eu acho que foram bem o que as pessoas têm que ver, assim, da base. Então, uma alimentação boa, evitar muito açúcar. Açúcar te dá Exato. pico glicêmico, então você eleva muito sua insulina, ela cai, você fica prostrado, você fica sem vontade. E aí não adianta você ficar tomando um chá verde, ficar tomando café, se afogando no café para você levantar. Foi você que fez esse pico de insulina em você. Então não adianta você ficar comendo uma panela de Exato. brigadeiro e querendo tomar taurina, entendeu? Que assim, A tá taurina chegando não no funciona em mim, molhado. né? Eu não tô brava, tá, gente? Tô só explicando. Mas Nath, eu acho que já você está tem. para finalizar. Já deu 19 horas aqui, então deve ter dois, Vamos. 3 minutos aí, até pelo que ela. Eu vou deixar aqui para o pessoal, né? Aqui no meu perfil tem um link que a pessoa pode baixar, ela pode fazer um. Agora da BF pra mim, por isso que apagou. Ah, show! Olha só, galera, é rapidinho, para acabar já a live aqui, já está de final. Eu vou deixar para vocês, acessando o link no meu perfil, um e-book sobre receitas simples e práticas que vão favorecer essas mudanças alimentares que a Nath mencionou. Acredito que tem muita coisa interessante. Eu falo, tem um pré-treino que eu chamo de cappuccino proteico, Nath, que eu faço com banana, cacau, canela e whey protein. Então tem uma excelente opção de fatores nutricionais. Além disso, a gente tem fatores bioquímicos bem interessantes. Dá o último recado aí. Eu tô aqui respondendo. A Júlia perguntou do chocolate, se é bom usar. Pode sim, uma boa opção, né? O cacau é ótima opção. A gente até falou do chá de nibs de cacau, né? Sim, Então, sim. acho legal você usar. Agora eu fui. Pronto, fui digitar e não tava me vendo mais. Enfim, eu acho que é isso. Esse assunto tem muita coisa, então tem muitos fitoterápicos que a gente consegue usar. Eu Sim, anotei, tipo exato. assim, 1 milhão aqui e falei um pouco só. Então, eu Nossa. acho que tem muita coisa para ser estudada, mas A o gente não que falou da deu é base. teacrine também, é uma boa opção, Até mas a gente deixa para a aqui. próxima live, né? Tipo isso. É muito pano para manga, né? Com Então, acho certeza. que a gente falou assim do básico. Acho que para você começar a ter o foco, assim, você precisa começar dessa base. Então, tira o açúcar, diminui o cafezinho,
Tenta usar esses outros ativos que a gente falou, a taurina, o PQO2, os chás, que são muito legais, tá? E aí eu acho que vai ser uma boa pegada para vocês, assim, tá? E a live vai ficar gravada 24 horas. E qualquer Exatamente, isso que eu ia dúvida, vocês falar. podem mandar pra gente no direct Que, também. que tem as pessoas que chegaram agora. A Maia está comentando aqui que infelizmente chegou mais tarde e tal. Mas, pessoal, vai ficar salvo aqui no meu perfil, então você pode assistir várias vezes, quando quiser, voltar, pausar, enfim. Mas fique à vontade também, tanto de me procurar quanto a Nath. Eu acredito que a gente pode estar contribuindo para vocês aí, para a rotina alimentar de vocês, com dicas, orientações. Não é isso, Nath? É isso. E aí também a gente vai deixar. Eu vou tentar salvar lá no YouTube. Depois eu passo Legal. o canal e te passo o link da live também, se você quiser colocar no seu. Com certeza. E aí a gente marca outra depois, gente. Tem muito assunto para falar. Eu falo demais, né? Nossa, mas foi muito agregador. Eu acredito que todos nós aprendemos bastante aí. Eu agradeço demais a oportunidade, mais uma vez, Nath, de falar com você e todas as pessoas que nos Obrigada. prestigiaram aqui. Realmente, de coração, eu fico muito feliz de poder ajudar e falar um pouquinho daquilo que eu sei. Claro que a minha intensidade é mais a parte de performance esportiva, mas a gente une um pouco dos dois aí, com a expertise dos dois e agrega bastante também. Nem tudo é pré-treino. Então, se você estudar, você vai A ver que gente vai pode dar falar bom. dos efeitos tamponantes aí da beta-alanina no próximo, para quem quiser, a gente falar de performance esportiva, também Sim, eu associado até tinha à suplementação. anotado isso em relação a que eu acho que você deve usar muito, que aumenta fluxo sanguíneo, que a gente falou. Opa, O suco de beterraba, gente, que você olha usa muito só, com atleta, rico, então, rico em beterraba, fatores espinafre, nitritos, enfim, né? Que tem aquele potencializadores de mesmo óxido efeito nítrico, né? vasodilatador do cacau. Fantástico. Tá vendo aí? Tem muita coisa. A nutrição é infinita. Muito obrigado, Então Nath. tá bom, Um beijo Fábio, no coração beijo. e a todos que nos assistiram aqui. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.